Fala pessoal, eu sou Jonathan Cavalcante e neste vídeo eu vou trazer 5 erros capitais do Yuri Romão na condução do futebol, do esporte. Para começar, eu acho que a gente tem que falar sobre a promessa não cumprida. O Yuri Romão levantou a bandeira no período eleitoral de profissionalização do clube. E o carro-chefe, né, a cereja do bolo, seria a extinção do cargo de diretor de futebol, de vice-presidente de futebol, que era ocupado pelo Augusto Carreiras, e a implementação do coordenador técnico para comandar a pasta do futebol, né? Você teria uma pessoa, um profissional pago, remunerado, juntamente do executivo, para que tomasse as decisões técnicas da condução do futebol. Só que ao longo da temporada a gente foi vendo que essa ideia não iria se materializar, né? O Yuri Romão não conseguiu alinhar essa contratação porque já estava com o treinador, então ficou muito receoso, por exemplo, de trazer um profissional que iria entrar em choque com o alinhamento já com o Anderson e também com o Jorge. E aí a gente foi vendo, por exemplo, que o Augusto Carreiras, que foi remanejado para uma pasta de vice-presidente de competições, não ficou tão distante assim do futebol. Ao menos no primeiro momento, por exemplo, que a gente foi vendo algumas declarações dele no podcast, em emissoras de rádio. Então a gente foi vendo que o Augusto Carreiras ainda estava muito vinculado ao futebol do esporte, mesmo não ocupando nenhum cargo de diretoria de futebol e mesmo sendo veiculado que ele não estaria comandando o futebol. Mas as práticas diárias não apontavam para que isso tivesse ocorrendo. Então, o torcedor do esporte tem um certo ranço do Augusto Carreiras, porque no histórico recente dele, ele não conseguiu lograr êxito, né? Em 2017, por exemplo, foi vice da Copa do Nordeste, o esporte sofreu muito na Série A, por muito pouco não foi rebaixado, trocou muito de treinadores, na Sul-Americana não foi muito longe e conquistou um campeonato pernambucano contra o Salgueiro muito questionável, né? Em 2018 teve aquela fatídica eliminação para o Ferroviário na Copa do Brasil, depois de estar vencendo por 3-0, o time nos minutos finais toma um empate em 3-3 em plena Ilha do Retiro, e isso foi desgastando a imagem do Augusto Carreiras diante da imensidão da torcida do esporte, né? Ele voltou depois à pasta em 2022 e mais uma vez cometeu alguns erros que o torcedor do esporte não perdoou, né? A questão da montagem do elenco, o tempo, o timing para agir, para fazer essa contratação, para reforçar, né? O esporte ali com o Dalpozo sofreu muito por não ter peças de ataque. E isso foi canalizado totalmente no Augusto Carreiras, né? Ele que era o cara, ele era o chefe, né, do departamento de futebol. Então, com toda certeza, o cara que é o chefe é o cara que vai ser muito mais cobrado. Então, por isso, existiu esse desgaste natural. Mas essa promessa que não foi cumprida não quer dizer que a profissionalização do esporte ela não ocorreu e não vem ocorrendo, né? A gente, se olhar a infraestrutura do esporte, se olhar o investimento que o esporte tem feito em vários setores, a profissionalização ela está ocorrendo de forma gradual na equipe rubro-negra, no clube rubro-negro. A gente teve uma entrevista aqui com o Jorge Andrade, por exemplo, que ele falou sobre a implementação de softwares para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu em outros tempos do esporte, contratar um jogador, colocar no bid, mas depois dá aqueles problemas burocráticos, não contratou, mas não inscreveu o atleta. Então o esporte hoje já tem um software que faz esse trabalho. O esporte tem um software também que já avisa, por exemplo, da questão do contrato estar encerrando, né, com antecedência para que já viabilize, por exemplo, uma renovação. Então, são algumas coisas que vêm acontecendo. Além do fato de que a gente vê hoje um layout da Ilha do Retiro, principalmente externo, muito mais limpo, muito mais atrativo ao torcedor do esporte. A gente vai vendo, por exemplo, uma melhoria na infraestrutura de lanchonetes para ofertar uma melhor qualidade de alimentos. Os banheiros tiveram melhoria gradual. A gente vai ver também, se a gente for para o centro de treinamento, o esporte tem investido em melhoria dos seus campos, fez a aquisição agora e a implantação de um campo sintético, né? Então a gente vê que essa infraestrutura ocorre, principalmente
no período de chuva é importante ter um campo que ele vai atender às condições, vai resistir à questão climática para que não exista uma perda de desempenho da equipe. Então, a gente vai vendo alguns investimentos e, claro, tem a questão financeira que o clube tem cada dia mais colocado em dia os seus pagamentos. E aí a gente entra no ponto 2, que é a reposição de Juba e Maílson. O Maílson em 2022 era um atleta fundamental para o esporte, era um atleta que vinha ganhando jogos, né? E a tendência é que ele ganhasse um campeonato de fato, ajudasse o esporte, por exemplo, a ir muito longe e quem sabe conquistar a Série B de 2022. Mas no momento que ele sai e vai para a Arábia Saudita, a reposição não é à altura. O esporte não conseguiu, né, trazer um jogador no mesmo nível do Maílson, né? Um goleiro que conquiste jogos, que conquiste campeonatos, né? O Sport, naquela altura com o Maílson, tinha a melhor defesa da Série B. E depois da saída do Maílson, passou a ter uma das piores das defesas da Série B, né? E em 2023, a gente esperava que a vivência de 2022, né, os ensinamentos de 2022 fossem aplicados em 2023. E o caso Juba ele se alastrava por muito tempo, né? Já se alastrava da temporada 2022, então já se sabia que o Juba não iria renovar, né? Então apostou, por exemplo, na manutenção do Juba até ali aquelas rodadas específicas para que ele pudesse dar o retorno técnico. Mas o Sport tinha tempo, por exemplo, de mapear o mercado e trazer uma reposição à altura do Juba. E não foi feita isso. Veio o Peglo e não é um jogador com as mesmas características, não é um jogador que faz a mesma função, não é um jogador que estava no mesmo nível de confiança. Então foi mais uma vez um erro estratégico na condução do futebol do esporte. E agora a gente entra no ponto 3, que é a janela de transferências, né? O esporte teve muita dificuldade em 2022 e 2023 para lidar com a janela de transferências, que agora passou a ter um prazo, né? Passou a ter um período delimitado. Em 2022 o clube não se reforçou devidamente em qualidade na primeira janela, né? Que ia até ali meados de abril, se eu não estou enganado. E em 2023 teve muita dificuldade já na segunda janela, que é a janela de agosto, né? Então a gente viu que o Sport, por exemplo, realizou algumas contratações nessa temporada, né? Na janela de agosto, mas não foram contratações de alavancar o desempenho. A aposta foi, por exemplo, em não onerar muito nessa janela, porque a janela de agosto é uma janela muito mais onerosa, muito mais cara para o clube, né? Porque você vai ter que trazer jogadores que já estão empregados, jogadores que vão demandar um nível de confiança muito maior que, de fato, eles são mais caros para você resolver os seus problemas. Para você tentar manter o seu nível de desempenho, por exemplo, você trazer um jogador com a reposição do Juba, você trazer um goleiro, você trazer um ponta-direita que era necessário. E o Sport apostou, por exemplo, de forma geral, em trazer jogadores que competem na Série B. Apenas competem, conseguem manter o nível competitivo, mas que em nenhum momento eles tiveram em suas carreiras ou no recorte recente um nível de confiança alto, de resolutividade para solucionar os problemas do esporte, de fato serem aqueles caras que vão puxar o time para cima, né, de alavancar o desempenho. O esporte trouxe Peglo, Felipe, Rosales, Negueba, Natan e Michel Lima, né? Eu acho que e ainda tem o Diego Souza, que ali é um caso muito específico, um cara que tem uma idolatria muito grande, mas que estava muito tempo sem jogar. O movimento interessante de mercado do esporte foi do Alan Ruiz. Eu acho que esse deveria ter sido a tônica do esporte nessa janela de transferências, né? A gente vê que a operação para a contratação do Alan Ruiz ela foi robusta. O Jorge Andrade foi até a Argentina apresentar o projeto esporte, conversar com os empresários, conversar com a família do Alan Ruiz para convencê-lo de trazer para jogar na Ilha do Retiro. Isso deveria ter sido feito nas outras posições, 2 ou 3 posições a mais, né? Você deveria ter feito um mercado de Série A na Série B, que já facilitaria, por exemplo, a transição, né? Porque naquela altura o Sport vinha jogando muito bem na Série B. O Sport estava muito bem, chegando ali nas fases finais da Copa do Brasil, já tinha sido vice-campeão na Copa do Nordeste, tinha conquistado o título pernambucano e vinha atropelando seus adversários na Série B, jogando muito. Marcelo Paz, em uma entrevista, ele falou que quando o Fortaleza estava liderando, mas ainda não abrindo, ele disse, cara, esse é o momento. Eu não posso perder
o bonde da história, né? O bonde está passando, né? O cavalo está passando selado. Esse é o momento de eu chegar na Série A em outro patamar, de chegar na Série A como campeão. E aí ele fez o investimento necessário. E aí o Fortaleza nadou de braçadas na Série B, conquistou o título, ganhou o prêmio da Série B. E aí faltou uma leitura interna de, ó, a gente precisa se reforçar, a gente precisa trazer jogadores para alavancar, para manter. Faltou ser um pouco mais ousado, faltou ser um pouco menos míope, né? Não enxergar apenas o que estava aqui, mas enxergar o que poderia alcançar lá, né? E aí vem o ponto, né, do Yuri Romão. O esporte, a gente tem que entender o contexto financeiro do esporte. O esporte tem um passivo de 271 milhões, ou mais ou menos ali nessa ordem. E é preciso ter muita cautela para não onerar ainda mais o esporte. É preciso ter muita responsabilidade. E eu compreendo esse pensamento, essa linha de pensamento do presidente. Tem que ter muita responsabilidade. Mas naquele momento, o esporte precisava de jogadores para alavancar e conquistar o título, né? Você poderia ter pavimentado o título, uma receita maior, que isso poderia ter impactado, por exemplo, no aumento de sócios. Tinha todo como a gente poderia dizer, esse efeito em cascata que poderia ter gerado o fato de você manter o nível de desempenho dentro da Série B ao ser um pouco mais ousado nos investimentos na janela de agosto, em que pese que ela é muito mais cara. Mas o esporte preferiu a corrente contrária, preferiu ser um pouco mais econômico nessa janela e apostar na janela de janeiro, porque viram que o desempenho do clube do time era muito bom com o Anderson Moreira. O Anderson Moreira, de fato, fez um primeiro semestre primoroso, um dos top 5 trabalhos do Brasil. Só que faltaram peças e hoje a gente vê que essa reposição custou muito caro a equipe do esporte, que tem, acredito que vai conquistar o acesso, um pouco mais sofrido, um pouco mais doloroso, mas poderia ter sido de outra forma, poderia estar um pouco mais tranquilo, poderia ter criado uma sinergia um pouco melhor com o seu torcedor. Outro ponto que a gente tem que falar, eu acho que é da coletiva com Wagner Love, né? A coletiva do Wagner Love, do Sabino. Eu acho que faltou um pouco de perícia, um pouco de tato ali da gestão do futebol, do Yuri Romão. Não só de não permitir que aquilo fosse ao ar, e isso aqui não é para inviabilizar, não tolir a voz dos jogadores. Os jogadores têm voz, eu acho que é importante ouvi-las, têm demandas, e eu acho que é importante entendê-las também. Eu acho que a gente tem que entender o contexto ali daquela fala do Wagner Love, por mais que se tenha generalizado os cortes, o momento do esporte não tá muito bom e isso pipocou ainda mais. Mas de fato há uma parcela minoritária, né, ali 5, 6, 7, 8 torcedores que vão a campo, né, vão à Ilha do Retiro para tentar humilhar, para jogar copo, para tentar atrapalhar o trabalho das pessoas ali na Ilha do Retiro, né? Um setor das sociais que todo mundo fala que ali é um setor que tem ficado muito hostil nos últimos anos, mas você não pode de forma alguma falar com a imensa massa rubro-negra daquela forma. Você quando utiliza um canal do clube, por mais que não tenha sido veiculado ali no YouTube do esporte, mas tinha o logo, tinha todos os adereços do esporte, quando você fala por um veículo de comunicação do clube, você tem que ter muito cuidado com as palavras. Eu acho que faltou isso ao esporte, ao Yuri Romão. Quando eu falo Yuri Romão, é todas as pessoas que estão envolvidas no processo que fazem a comunicação, que fazem o clube, de ter permitido aquilo ir ao ar e ter chegado ao torcedor. E isso gerou uma bola de neve. Mas eu acho que já chegou a hora de estancar a sangria, né? E o Yuri Romão, eu não vejo nenhum aceno, nenhuma costura para tentar fazer essa costura de paz entre alguns jogadores e a torcida, né? Porque é importante você mobilizar o clube, os seus adeptos, os seus torcedores em um único objetivo, que é o acesso agora. Eu acho que é importante o Yuri Romão assumir esse protagonismo. Falta ele assumir esse protagonismo de ser o líder, de querer estar à frente e dizer:
Torcida, a gente vai aqui falar um pronunciamento, o Love veio pedir desculpas, e tarará tererê, vamos agora em prol do nosso objetivo. Eu acho que falta isso. E o que causa também, e é o nosso ponto 5, um certo distanciamento, né, com o torcedor. Isso criou uma crise de representatividade. O torcedor não se identifica em algumas falas, porque na era do cortes, né, uma fala isolada ela ganha uma propagação muito grande, né, uma repercussão muito grande. E isso cria um desalinhamento, né, um distanciamento com o torcedor. Por mais que a gente veja que as ações do Yuri Romão sejam de fato no caminho oposto. Por exemplo, ele conseguiu, através de conversas, negociações com alguns presidentes de clubes, atender aquele desejo que o torcedor do esporte tinha, por exemplo, de ocupar a geral do placar em alguns jogos. Tem investido em algumas melhorias na acessibilidade do torcedor. O Yuri Romão é um cara que é muito competentíssimo. Eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais do trabalho do Yuri Romão. Acho que a gente fica muitas vezes fadado ao resultado, se vence é bom, se perde tudo é ruim, e a gente sabe que não é tudo assim. O trabalho que ele vem fazendo administrativamente e de melhoria de infraestrutura do esporte é gigantesco. O esporte tem evoluído muito nas mãos do Yuri Romão, mas falta ser mais do povo. Falta, falta sentir o calor, estar ali com a torcida, abraçar. Falta ao esporte esse sentimento, né? Correr nas veias, esse sentimento de ser rubro-negro, mas um rubro-negro vivo, um rubro-negro que tá todo momento encarnado, que tá brigando, que tá falando e um pouco megalomaníaco, por que não, né? O torcedor do esporte ele é megalomaníaco, o torcedor do esporte tem mania de grandeza. Então, é um presidente que tem feito um bom trabalho, mas que, de fato, como todo e qualquer ser humano, todo e qualquer profissional, comete alguns erros que precisam ser ajustados. E acho que, de fato, é necessário esses pequenos ajustes para que o esporte possa, de novo, ter uma gestão vitoriosa, um futebol vitorioso e que a torcida possa desfrutar, de fato, dessa grandiosidade dos momentos que são os momentos de vitórias, os momentos de conquistas, porque eu acho que é importante para um clube centenário voltar a sentir esse gostinho